Fala galera, eu sou a Ana Carmen, estou desbravando esse mundão aí sozinha, né? E hoje vim contar um pouquinho aqui da minha história pra vocês. Bora comigo então? Contar um pouquinho da minha trajetória, como tudo começou, como é que eu tô trabalhando também com isso hoje, né? Que eu trabalho com criação de conteúdo e viagens, então vem comigo aí que vai ter um resumão aí da minha história. Vamos começar pelo começo então, né? Por onde tudo começou. Bom, eu sou catarinense, nasci na maior cidade do estado de Santa Catarina, que é Joinville, né? E tive minha infância sem ter muito contato com a natureza, porque eu sei que tem muita gente aqui que nasceu no interior, né? Tem gente que nasceu indo para casa dos avós no sítio. Eu não tive isso, meus avós já moravam na cidade, mas eu sempre fui muito moleca, né? Sempre fui de me enfiar no meio do mato, se podia subir no pé de árvore eu subia, no meu quintal mesmo, sempre fui muito moleca assim, mas não tive esse contato grande assim com a natureza desde pequena, né? Então eu fui crescendo, meus pais eles gostavam muito de viajar, então a gente viajava e tal, enfim, como podia, mas meus pais tinham muito mais essa questão de não criar raízes nos lugares. Então se meu pai era transferido para uma empresa de outro lugar, ele ia, levava a família, e daqui a pouco a gente estava morando em outro lugar, então talvez por isso que eu adotei esse estilo de vida com naturalidade, vamos dizer assim, né? Porque se tornou algo normal para minha vida, assim, desde de criança eu era aluna nova nas escolas, sabe? Isso foi muito assim presente na minha vida e na minha infância até a adolescência. Pra começar, né, eu não fui criada no meio da natureza, no meio do mato, que hoje é o que eu mais amo fazer, né, pra quem acompanha um pouquinho. E foi assim, quando eu tava no meu primeiro ano da faculdade, né, eu e minha família passamos por um problema que foi a fase mais difícil assim, da minha vida. E nós recomeçamos a vida então, meu pai e minha mãe, eles se mudaram para outra cidade, para recomeçar a vida do zero, em outro negócio, outra coisa. E naquele momento ali, gente, naquela fase eu tava à beira de uma depressão, sabe? Então assim, foi um momento muito difícil da minha vida, me vi sozinha, porque eu até tinha um namorado, na época a gente terminou. Aí eu não tinha mais os meus amigos, né, que eu tava habituada a fazer rolê, que a gente sabe, né, que a idade de 18, 19 anos a gente quer fazer, assim, visitar, sair. Eu não tinha ninguém e me vi muito sozinha, assim, sabe, fora os problemas da família que a gente tava enfrentando. E daí foi quando eu me deparei, né, comigo mesma e pensei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tava numa cidade nova, né? Na época era Tubarão, que a gente tinha de se mudar, não conhecia ninguém. E daí foi onde eu pensei, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Já não tenho mais namorado, não tenho mais amigo, né? Tô sozinha, o que eu quero fazer? E a partir dali eu comecei a me redescobrir, porque eu sempre fui muito moleca, muito aventureira, né? E comecei a entrar na internet, pesquisar coisa, até que eu parei num grupo de montanhismo na época. Cheguei lá na mensagem no Instagram e falei, gente, como é que eu faço pra fazer esse negócio? Que eu vi aquelas montanhas, aquelas cachoeiras, aquelas coisas, aquilo lá me despertou algo, assim, sabe? Eu nunca nem sabia o que era isso. Aí na época o fundador falou comigo, falou, olha Ana, a gente tem um grupo, se você quiser entrar, a gente tem grupo de montanhista, mas se quiser entrar pra iniciar, lá tem vários guias que tu vai poder começar, é bom tu começar com guia e tal. Fui lá, entrei, me apresentei como se fosse montanhista, não sabia de coisa nenhuma e começou ali. Aí eu contratei, fiz uma trilha com guia e tal, né? Logo em seguida, que foi a primeira trilha da minha vida, que foi no Canyon do Funil. Aí eu fiz essa trilha, foi a coisa mais linda. Quando eu cheguei naquela montanha, gente, eu pensei, meu Deus, eu quero isso pra mim, eu quero essa vida pra mim, eu quero mais disso, sabe? Me apaixonei. E eu até cheguei a perguntar pro guia assim, qual que é a tua trilha mais difícil, né? Qual que tu vende aí, qual que tu faz, que é mais difícil, porque a trilha do Canyon do Funil, na época a gente fazia tudo a pé, né? Nos 14 quilômetros ida e volta, se eu não me engano. Então eu queria mais dificuldade, eu gostei assim de fazer aquilo, né? Ele falou, Ana, a trilha é o Realengo, mas não é pra ti. Deu assim como assim, né? Tipo, ele viu eu toda arrumadinha, né, menininha? Hoje em dia eu sou mais desapegada, sou vaidosa ainda, mas eu era muito mais, né? Ele olhou pra mim tipo assim, não é pra ti, vai fazendo coisa mais de boa e tal. Gente do céu, eu agarrei aquela palavra com sangue nos olhos e comecei a pensar, não, eu quero fazer isso. Daí tá. Conforme o desenrolar da carruagem, foi rolando, né? Gente, eu na época ganhava R$900 por mês num negócio que meu pai tinha aberto. Então, tipo assim, eu não tinha grana, né? Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a convidar as pessoas que eu ia fazendo amizade lá na cidade, fazer trilha e tal, pra montar um carro, pra poder dividir o combustível, pra poder ir num guia, né? Pra poder fazer o rolê. E quando eu fui ver, eu tava formando pequenos grupos pra fazer essas atividades, né? De tipo de trilha cachoeira e tal. Já vou voltar lá pra aquela trilha do Realengo, né? Mas só pra explicar. Aí quando eu vi que eu tava reunindo gente, eu cheguei assim, tô reunindo gente aí pra trazer pra ti, né? Não dá pra eu ganhar o meu, será? Me ajuda, pô. Ganhei o meu. Aí depois eu continuei levando gente, que eu falei assim, poxa, tô levando gente, cara, mas eu tenho o custo de estar aqui ainda, pô, será que não dá pra dar uma porcentagemzinha aí pra tu me ajudar, né? Porque, gente, eu não tinha de jeito, e eu só tinha uma coisa na minha cabeça, eu não podia parar de fazer aquilo, sabe? Era minha terapia, assim, era terapêutico pra mim ter aquele contato com a natureza.
Então eu me abdiquei das coisas, tipo fazer unha, fazer cabelo, não sei o quê, porque mulher vaidosa gosta dessas coisas, né? Comecei a me abdicar daquilo e foquei totalmente naquilo. Era todo final de semana que eu podia, eu queria. Trabalhava sexta-feira à noite, para sábado de madrugada poder sair, já fazer uma trilha, uma montanhazinha, bate e volta. E foi indo assim, foi rolando, e isso foi reduzindo meus custos, né? E eu me apaixonei tanto por esse efeito que a natureza trazia na minha vida, que eu comecei a compartilhar, tipo, no Instagram, né? Tipo, olha, gente, isso aqui, olha que coisa mais linda. E comecei a compartilhar, e daí foi onde eu comecei a fazer foto e vídeo. Eu sempre fui muito do visual, assim, né? E começou, tipo, querendo ou não, a crescer o meu perfil, né? Por eu estar compartilhando lugares assim. Foi onde tudo começou. De uma forma muito natural. Jamais imaginei que hoje, anos depois, eu estaria trabalhando com isso, né? Que seria a minha vida. Vamos lá. Aí, lembra aquela trilha que o guia falou que não era pra mim? Então, gente, eu me esforcei muito, né? Na época eu tinha uma amiga minha lá de Joinville que ia me visitar no final de semana, num feriado. E foi bem a data que aquele guia botou aquela montanha que eu queria fazer. Eu fui me preparando, subindo montanha, descendo montanha, tipo, só bate e volta, né? Com peso nas costas. Porque essa primeira montanha, ela ia ser meu primeiro trekking, né? Primeira vez que eu ia acampar, levando barraca, mochila que eu fui comprando também nesse meio tempo, aos pouquinhos, né? Economizando. Tudo muito simples, mas fui tendo. E daí chegou aquele final de semana que minha amiga veio. Cheguei pra minha amiga e falei, amiga, vai ter um... Né, eu contei pra ela assim, vai ter um negócio que eu quero muito, vai ser uma montanha, um acampamento, tu tem que ir dela. Ai, mas eu nunca fiz essas coisas na vida. E minha vontade era tanta de fazer que eu falei, mas tu faz yoga? Pô, pra quem faz yoga, o que é o yoga, né? Aí ela pegou, e aí no desenrolar da coisa, convenci a amiga aí, nunca tinha feito montanha. Eu ainda tava me preparando, né, porque eu não podia deixar de fazer. Gente, nós fizemos. Foi muito desafiador, tanto pra mim quanto pra ela, assim, né? Porque eu não fazia ideia, mas eu tava com tanta vontade que, apesar do desafio, eu quase não senti. Inclusive, ajudei ela no trajeto, levei junto a mochila dela, sabe? E assim, meu primeiro acampamento foi a coisa mais linda, assim, e me apaixonei tanto, que eu comecei a querer me interessar pelo curso de guia. E, gente, um ano depois daquele guia ter dito que eu não era pra eu fazer, um ano depois eu tava guiando naquela montanha, sabe? Comecei a fazer curso de condutor e tal. Aí comecei a estudar também cadastro. E nessa época eu tava estudando também contabilidade, né? Que é a minha formação. Então, assim, estudando uma coisa que eu já tinha iniciado antes de conhecer esse mundo, né? E em paralelo estudando que tava me despertando mais, assim, que eu fiz o técnico, enfim, fui estudando assim também. Gente, me apaixonei. Aí eu tive minha primeira agência, né, de turismo, aconteceu de uma forma muito natural. Daí tive sociedade nessa época, tive minha primeira agência de turismo. Foi muito massa, aprendi muito nessa época. Aí depois não deu certo, né? Cada um tomou seu rumo ali, a agência continuou com o ex-sócio meu que eu tinha. Aí depois, no decorrer do tempo, eu tive mais uma segunda agência com mais sócios, que foi em outro nicho já, né? Um nicho de atividades verticais, porque eu amava isso, né? Eu amava criar, eu criava conteúdo já na época também, aí comecei a criar e me apaixonei cada vez mais por isso. E daí, nessa segunda agência foi muito massa, cresceu muito, assim, foi, inclusive, programa do Faustão foi nessa agência, porque a gente fazia umas atividades bem diferentes. Aprendi muito nessa fase também, mas ainda não era um sonho tão meu, né? Era um sonho, assim, de trabalhar com isso, mas ainda não tinha me encaixado 100%. Até que um dia, eu preciso falar disso, gente, porque eu não posso falar sem falar sobre a minha entrega, assim, a minha vida para Deus, o universo, seja lá quem for, né? Então, teve um dia que eu tava na minha casa, a minha mãe tinha recém descoberto um câncer, então a gente estava num momento bem difícil, assim, né? Eu já tinha saído dessa minha segunda agência também, enfim, eles deram continuidade também. E um dia eu dobrei meu joelhinho no meu quarto, assim, e falei, meu Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida, sabe? Eu entrego, meu sonho é trabalhar com viagem, não sei como é que eu vou fazer isso, porque até agora eu não me encontrei 100% ainda, mas eu entrego minha vida pra ti. Tu sabe que eu gosto, se for. Isso, eu só tenho a agradecer, mas se não for, eu entendo também, se minha missão é outra. Eu tenho essa minha fé, né, gente? A gente tem que respeitar a fé de cada um, mas eu preciso falar que na minha vida isso é muito presente e tem um significado muito grande pra mim. E naquele momento eu entreguei minha vida assim e falei, Deus, seja feita a tua vontade. E as coisas começaram a acontecer, sabe? Começou a abrir portas, aí foi onde eu comecei as minhas primeiras expedições, foi na Amazônia e veio na minha mão, gente. Claro que eu tive muito trabalho, desenvolvi muito esse trabalho, continuei criando conteúdo, mas as oportunidades vieram nas minhas mãos, sabe? E as coisas começaram a acontecer. Quando eu lancei a primeira data da Amazônia, esgotou no primeiro mês, e eu já lancei a segunda e esgotou no segundo mês. Então, assim,
Foi algo incrível, assim, e tudo muito novo, né? Porque eu estava dando os meus primeiros passos numa empresa sozinha, né? Então eu estava aprendendo muito também, como ainda tô. E paralelo a isso, criando conteúdo, né? E a partir do momento que, assim, frisando, que eu entreguei minha vida, assim, para Deus, para o universo, como cada um chama, né? Tem seu nome, mas essa força maior que tem esse olhar por nós, as coisas começaram a fluir na minha vida. Eu devo isso a Ele, sabe? Porque as coisas começaram a funcionar. A gente teve todo esse processo das expedições, a gente não foi fácil, porque a minha mãe passou por um processo de câncer também, então eu tive que ficar alguns meses sem fazer expedição, né? Me dedicando a ela. Foi muito dolorida essa época, assim, porque mãe é tudo, né? E a gente passou um processo muito difícil. Tive problemas financeiros, familiares também, onde a gente estava se ajudando. Então tudo aconteceu nesse meio tempo, assim, sabe? Mas não desisti. Inclusive o YouTube era um projeto que eu tinha há muito tempo, mas foi um projeto que eu deixei mais pro lado, né? Porque foi bem na época que minha mãe descobriu essa doença, então a gente estava ali, graças a Deus, hoje ela venceu. Mas enfim, tudo começou a desenrolar, né? E começou a acontecer. Então, as expedições começaram a criar uma proporção, eu trabalhava sozinha e já comecei a me conectar com pessoas para trabalhar comigo, né? Hoje eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo, uma delas é a Deixa, que é muito importante para mim, que me ajuda muito, né? E sem ela não era nada também. Então as coisas foram acontecendo e criaram uma proporção onde eu comecei com a Amazônia, aí já veio Lençóis Maranhenses, Chapados Veadeiros, Chapada Diamantina, né? Alter do Chão, e segue tendo mais roteiros por aí, vai ter Marajó agora também. E assim, gente, o que eu quero dizer sobre a minha história? Que eu comecei essa vida pelo contato com a natureza e aquilo que proporcionou na minha vida, sabe? Ponto. Foi terapêutico para mim, foi uma terapia, foi eu me conectar comigo mesma, eu me autoconhecer mais, sabe? Então a importância disso foi algo tão incrível que eu quis começar a compartilhar para as pessoas, né? O que aconteceu, e do nada, tipo, eu comecei a criar conteúdo de uma forma natural. E hoje, além da agência que eu tenho de turismo, né? Eu também trabalho paralelo com a criação de conteúdo, que eu faço trabalhos para empresas parceiras e tudo mais, né? Então tudo foi se encaixando assim. E além desse contato com a natureza, a direção de Deus assim na minha vida, sabe? Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui, sabe? Eu me sinto muito abençoada e muito privilegiada de poder estar vivendo essa vida que eu tenho hoje, e tudo graças a Ele, assim. Então eu não posso deixar de tocar no nome, né? Dessa força que tem olhado por mim todo esse tempo e que olha por nós, né? E não desistir, sabe? Porque se eu tivesse desistido quando aquele guia falou pra mim que não era pra ser, né? Eu não estaria aqui hoje. Então eu comecei como guia de montanha, guiando montanha, criando conteúdo também. Aí depois eu fui para as atividades verticais, onde eu aprendi muito também nesse processo. E hoje eu estou nas expedições, que é assim a menina dos meus olhos, vamos dizer assim, né? Onde eu conheço pessoas incríveis, onde eu sempre estou aprendendo, onde a gente volta para um turismo de base comunitária, que é outra coisa que me encanta também. Posso voltar outra hora a falar sobre isso, que eu falo demais, né? Mas assim, o turismo de base comunitária é outra coisa incrível também, assim, que é onde eu aprendo muito, né, com essas pessoas, essas famílias locais, quanto que a gente aprende. Então, assim, hoje, basicamente, a minha vida tá muito voltada a isso, né? Então eu faço expedições entre os lugares. Agora eu tô numa fase que eu tô aqui na Ilha do Marajó, então eu tô criando conteúdo aqui para empresas parceiras e tô vivendo um pouco da ilha também, aprendendo muito aqui. Daqui a pouco eu tenho mais expedição, e é sobre isso. Posso voltar aqui a contar mais, inclusive se tu tem alguma dúvida a mais sobre a vida, o que aconteceu, né? Porque eu tentei dar uma resumidinha aqui, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Não esquece de deixar tua curtidinha aqui, né? Que ajuda muito. E se inscrever no canal, né, gente? Agora começamos! Comecei contando a minha história um pouquinho aqui, brevemente, para dar uma encurtada, mas eu posso gravar mais também, contando mais para vocês. Não esquece de deixar aqui nos comentários, então, o que tu gostaria de saber. E tamo junto, sejam bem-vindos! Um beijo de coração. E bora desbravar esse mundão aí juntos, bora lá!